Apesar de basicamente ser um Vingadores 2.5, ainda é um filme do Capitão América. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui completando nosso pequeno especial dos filmes do Capitão América antes da estreia do Admirável Novo Mundo nessa próxima semana, para falar então sobre o grande, o épico Capitão América Guerra Civil, filme de 2016 dirigido mais uma vez pelos irmãos Joe e Anthony Russo. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom pessoal, depois do sucesso gigantesco do Capitão América, o Soldado Invernal de 2014, tanto financeiro, de crítica, de público, era bem evidente que a Marvel Studios rapidamente iria aprovar um terceiro filme do Capitão América sob a direção do Anthony e do Joe Russo, que foram duas grandes apostas que o Kevin Feige fez do nada e entregaram aí um filme de ação bem competente, cujo estilo mais dark, realista e frio agradou bastante, literalmente quase que todo mundo. Eu tenho algumas ressalvas com Soldado Invernal que eu destrinchei mais a fundo no meu vídeo, mas é inegável que foi um grande sucesso, foi bastante influente, e então o Kevin Feige mantém a mesma equipe, né? Os irmãos Russo dirigindo, os roteiristas Stephen McFeely e Christopher Marcus também desenvolvendo o roteiro e uma próxima história. Porém, muita coisa seria alterada, muita coisa foi diferente. Originalmente, os Russo, o Marcus e o McFeely iriam ser totalmente concentrados na história do Bucky Barnes, do Soldado Invernal. Seria uma história que seguiria a jornada do Steve Rogers indo atrás dele, teria o Barão Zemo como vilão principal, teria o Ossos Cruzados retornando e uma história aí bem mais centrada no projeto dos outros soldados invernais e até uma arma biológica que transformaria civis em máquinas de matar. Muitas pessoas falam que seria parecido com o clímax do Kingsman, mas no universo do Capitão América. Porém, isso não é fofoca de internet, tá? Isso é um fato, foi exatamente assim que aconteceu. Quando Kevin Feige ficou sabendo que a DC teria Batman vs Superman, A Origem da Justiça também em 2016, ele sentiu que o terceiro Capitão América precisaria ser algo grande, à altura. Então ele também resolveu brincar dessa ideia de super-heróis indo um contra o outro e quis adaptar o Guerra Civil, que é um arco muito famoso dos quadrinhos da Marvel, onde os Vingadores meio que se separam devido a esse registro obrigatório dos heróis na lei do governo americano. Porém, levar a Guerra Civil no seu 8º ano de universo cinematográfico parecia um pouco cedo, foi uma das ressalvas do produtor executivo Nate Moore e também do produtor Ike Perlmutter, que sempre teve uma relação muito difícil com o Kevin Feige, eles já bateram cabeça diversas vezes. Porém, fazer Guerra Civil seria um ultimato, haha, para o Kevin Feige em relação a esse universo. Ele vai diretamente ao Bob Iger e pede controle absoluto do que ele poderia fazer com a Marvel sem ter que responder ao Perlmutter, que, né, de consolação faria aí a série dos Inumanos, que foi um grande fracasso. E o Bob Iger, né, ele sabe que o Kevin Feige é o gênio criativo, foi ele que entregou todos esses sucessos até então, e dá carta branca pro Kevin Feige fazer o que ele quiser. Viraria Guerra Civil, os irmãos Russo, né, até dizem que agora eles teriam um filme de $1 bilhão e meio que enxergam isso como um próprio teste para ver se os irmãos Russos seriam capazes de dirigir no futuro um filme dos Vingadores, que é algo que aconteceria com o Guerra Infinita de 2018 e o Ultimato de 2019. Não se preocupem, um dia eu ainda vou falar sobre todos eles aqui no canal, talvez antes do Doomsday, que é no próximo ano, se eu não me engano, mas isso também exigiria um baita trabalho de roteiro do McFeely e do Marcus, um orçamento que cresceria bastante, né? Você teria que trazer o Robert Downey Jr., diversos outros membros do elenco dos Vingadores. Só a participação do Robert Downey Jr. nesse filme é $50 milhões, 50 milhões de um orçamento de 250, então é uma aposta de alto risco, ainda mais levando em conta um certo cabeça de teia, porque paralelamente, vocês devem se lembrar do meu vídeo do espetacular Homem-Aranha 2, Ameaça de Electro. A Amy Pascal e o Avi Arad não estavam muito contentes com o desempenho daquele filme, era uma aposta de bilhão para lançar continuações, spin-offs, um universo compartilhado de vilões,
Então a Amy Pascal resolve conversar mais a fundo com o Kevin Feige, que já estava dando algumas sugestões e pitacos no segundo espetacular Homem-Aranha, para que o relacionamento deles fosse mais próximo, que ele se envolvesse mais com a Sony Pictures. Porém, o Kevin Feige diz que o que eles deveriam fazer é devolver o Homem-Aranha para eles, dividir o personagem num processo colaborativo. E apesar da Amy Pascal ter ficado meio braba, ter jogado um sanduíche na cara dele, eles acabaram se entendendo, chegaram aí numa espécie de acordo e o espetacular Homem-Aranha iria chegar ao fim abruptamente depois do segundo filme do Andrew Garfield para dar espaço a um novo reboot, uma nova versão que seria introduzida no Capitão América Guerra Civil, interpretado naturalmente pelo Tom Holland, que na época venceu atores como Asa Butterfield e o Timothée Chalamet para conseguir o papel do Peter Parker. Eu imagino um universo alternativo onde o Chalamet conseguiu o papel do Homem-Aranha e o Tom Holland iria se indicar ao Oscar, fazer Duna e ter uma carreira muito mais interessante, que foi o que o Chalamet acabou ganhando, né? Apesar de ele não ter sido Homem-Aranha, eu sinto que ele conseguiu imprimir a marca dele de uma forma muito mais marcante no cinema contemporâneo. As filmagens do Capitão América Guerra Civil começam em abril de 2015 e vão até agosto daquele ano, com um orçamento, mais uma vez, na casa de 250 milhões, uma conversão 3D terrível que vem na pós-produção e um lançamento que acontece em abril de 2016, quase 10 anos atrás. E eu posso ter sido um pouquinho hot take no primeiro Capitão América, que eu não gosto, no segundo Capitão América, que eu acho superestimado, mas eu devo dizer que Guerra Civil é um filme que na primeira vez que eu assisti, eu não gostei tanto, eu era time Batman vs Superman naquela época, mas eu devo admitir que a cada vez que eu reassisto ele, ainda tenho alguns problemas com os irmãos Russo, com toda certeza, mas é, de fato, pra mim, um dos melhores trabalhos de roteiro e personagem da Marvel Studios e também de espetáculo no geral. A história do filme começa quando os Vingadores recebem uma imposição do governo americano, que deseja controlar os heróis após uma série de perdas civis. A decisão separa o time, com o Capitão América de Chris Evans entrando em conflito direto com o Homem de Ferro de Robert Downey Jr., a fim de garantir sua liberdade e proteger a vida de seu amigo Bucky, vivido por Sebastian Stan. É meio impossível, né, não reparar nas similaridades do Batman vs Superman e do Capitão América Guerra Civil, porque ambos partem dessa premissa de que vidas civis inocentes são perdidas no meio de grandes batalhas de heróis, no meio de explosões, destruições de cidade, e eu sinto que o Homem de Aço levantou essa bola lá em 2013 por conta da gigantesca destruição naquele clímax, que meio que todo filme de super-herói passou a se preocupar com isso, e não é coincidência que no mesmo ano que os filmes discutem esse elemento, tem o embate Marvel e DC, mas eu devo dizer que no caso da Marvel aqui, o McFeely e o Marcos têm um roteiro realmente formidável. Eu fiquei prestando bastante atenção dessa vez na estrutura, no que ele te revela, no que ele vai deixando para depois e nos próprios diálogos, no embate ideológico entre os heróis. A gente vai falar aqui sobre muitas trocações de soco, chute, raios e escudos de vibrânio, mas os diálogos são realmente assim muito maduros, muito bem resolvidos também. Toda aquela sequência, né, a mesa, onde você tem o Steve Rogers, o Tony Stark, a Viúva Negra, o Falcão, o Visão, a Feiticeira Escarlate, praticamente todos os Vingadores, com exceção do Thor e do Hulk, é muito legal, né? É interessante você ver o ponto de vista do Tony Stark de querer o registro por conta da culpa que ele sente em relação às civis que ele conheceu, que perdeu na Batalha de Sokovia do Vingadores Era de Ultron, e do Capitão América, né, na visão old school e idealista dele, proteger o direito à liberdade, ser contra, né, essa presença forte do Estado numa corporação de super-heróis. Eu acho que esse é um dos pontos mais altos que o MCU já conseguiu chegar, de trazer esses personagens coloridos para o mundo real, né? E eu sempre digo que isso não é uma necessidade, você não precisa forçar tons de cinza e elementos sombrios e personagens que na sua essência são bem coloridos, mas dentro dessa visão, dessa ótica do Guerra Civil, eu acho que ele é surpreendentemente eficaz, é um ótimo trabalho de roteiro, de diálogos, os pontos de vista diferentes. Ninguém realmente está errado nesse filme, são só personagens com pontos de vista bem diferentes, e isso valoriza muito o trabalho do Chris Evans e do Robert Downey Jr., o grande centro emocional é dos dois, com toda certeza. O Sebastian Stan tem um pouco mais de camadas com o Bucky, muito mais do que ele tinha no filme anterior, mas eu sinto que é sobre a inimizade do Capitão e do Homem de Ferro, são os melhores momentos do filme pra mim. Tem
uma intensidade, uma raiva e até um coração partido na performance do Downey Jr. por conta de não ser mais o aliado do Capitão América, que é realmente, assim, memorável, né? Eu acho que é um dos melhores exercícios dramáticos do MCU também, toda essa questão do registro dos times diferentes, da abertura também, né, pessoal? Por mais que seja o filme do Capitão América, você tem muito aí da Viúva Negra, do Falcão, do Soldado Invernal, do Barão Zemo, que é um ótimo vilão também, ele é bem humanizado, ele tem uma motivação muito particular também, ainda tem o DNA do filme do Capitão América, do segundo especial, mas é uma grande caixa de areia para que os outros heróis apareçam, para que você tenha a introdução do Pantera Negra, do Chadwick Boseman, do Homem-Aranha, do Tom Holland também, que estão aí para bater cabeça, para lutar, mas eu sinto que o Chadwick Boseman já faz aqui uma impressão inicial muito forte como T'Challa. Eu tava assistindo, eu pensei, caramba, meu, que falta esse cara faz, porque ele era muito carismático, tem uma presença muito grande. E o Tom Holland, né, eu não falei muito sobre o Homem-Aranha do Tom Holland aqui no canal, eu ainda tenho que fazer vídeo dos dois filmes dele, né, o Homecoming e o Longe de Casa. Ele é uma explosão de carisma, ele é divertido, ele finalmente tem a idade certa que o Homem-Aranha tem que ter, e eu acho que todos eles, todos os personagens são introduzidos muito bem pela história, né, e em especial como o Marcus e o McFeely vão revelando aos poucos o fato de que o Soldado Invernal matou os pais do Tony Stark. É um dilema moral muito bom para forçar mais ainda a inimizade dos três ali naquela luta final, e também o fato de que o Soldado Invernal era uma vítima, né? O Bucky ele não teve necessariamente culpa pelo que ele fez, mas isso é mais lenha nessa fogueira dramática que os Russo e o McFeely e o Marcus estão orquestrando aqui. Eu acho que no sentido de história e narrativa, ele é muito, muito bom, bem melhor do que eu lembrava. Assim como é a direção dos irmãos Joe e Anthony Russo, que na minha opinião conseguem trazer mais cores, sombras e penumbras junto com o Trent Opalosh. Eu acho que ele é, sim, um filme um pouco mais inventivo visualmente do que o Soldado Invernal, apesar de eu ainda ter algumas questões com eles. Eu não gostava muito do trabalho de câmera e do uso do obturador muito aberto, que deixa o movimento das lutas muito rápido, acelerado, parece artificial, né? Você vê que tem uma coreografia muito boa, tem até momentos de passagem de câmera, como a fuga do Bucky naquele apartamento, nas escadas, junto com o Capitão América, que inclusive teve dedo aí do David Leitch, né, na direção da segunda unidade, mas fica meio estranho na parte de câmera, ainda mais na perseguição de carro que acontece na Romênia. Eu sempre achei bizarro o jeito que o Capitão América rouba um carro e aí de um segundo para outro ele tá dirigindo e correndo. Parece tudo muito atropelado, meio acelerado. E ainda mais quando os irmãos Russo dependem muito do CGI, dos efeitos visuais. Tem diversos planos para mim, planos simples até, onde você tem uma chapa com personagens numa tela verde e vários elementos CGI por cima. E não é a composição, a simulação mais sutil, você consegue ver uma artificialidade quase que o filme inteiro, que chega no ápice aí, né? Na melhor cena do filme, que é a batalha do aeroporto, que apesar de ser muito legal, muito divertido, eu adoro a participação do Paul Rudd ficando gigante como Homem-Formiga, é um dos grandes momentos do MCU pra mim, mas é uma cena tão feia, tão mal acabada, tão cinza, lavada, e eu não perdoo os irmãos Russo pela cabeça digital, pela cabeça flutuante do Robert Downey Jr. e do Don Cheadle com as armaduras do Homem de Ferro e do Máquina de Combate. É muito feio, cara. Eu lembro como o Jon Favreau e o Stan Winston, gênio Stan Winston, que é o homem que mais faz falta em Hollywood com toda certeza, como eles tinham aquelas armaduras práticas, construídas de verdade, que eram fotografadas no set, e aí você vai pra essa porcaria. Pra mim, é o pior que o Homem de Ferro já apareceu no cinema, com toda certeza. Não sou muito fã de como a armadura dele sai de todo lugar também, de um helicóptero, da mão dele, de um relógio. É aquele problema que o Soldado Invernal já vinha trazendo um pouquinho, né, de gadgets e armas que vêm de qualquer parte, mas é um problema de execução pra mim, de execução e de falta de cuidado com efeitos visuais. Talvez até tempo, talvez precisando de mais tempo para refinar esses efeitos, porque a ação, a coreografia, o que acontece com os personagens é muito legal, é muito divertido. Mesmo que não seja uma luta, né, que tenha riscos grandes, né, os personagens não estão querendo matar um ao outro, eles têm até uma desculpa bem covarde aí para não matar uma máquina de combate numa cena, mas é legal, né, é o momento que você vira criança de novo, você tá vendo os bonequinhos lutando ali. Apesar dos irmãos Russos não serem os melhores diretores de Money Shot, por exemplo, eu imagino
como que o James Wan dirigiria essa cena? Como que o Sam Raimi dirigiria essa cena? Resultado esteticamente visual teria sido muito melhor, mas serve a história. Eu acho que nesse caso aqui, o roteiro é tão forte, é tão bom, que eu acabo passando um pano e perdoando essa pobreza estética visual terrível que os irmãos Russo executam aqui no Guerra Civil. Que pra mim, né, chegando aos finalmente já, é o melhor filme da trilogia do Capitão América de longe, com toda certeza, na minha opinião, e também um dos melhores do MCU inteiro e talvez o melhor que os russos já fizeram. Eu não sei, eu preciso rever os Vingadores deles, né? Tá, acho que tá na hora de revisitar esses aí. Mas o Guerra Civil, devo dizer, é um filme que pra mim vai ficando melhor a cada vez que eu dou uma visita nele. Pra Capitão América Guerra Civil, eu dou uma nota 8. E do lado financeiro, obviamente, o Guerra Civil foi um grande sucesso comercial, estreando nos Estados Unidos em 27 de abril de 2016 com 179,139 milhões, que ajustado para a inflação de hoje dá cerca de 234,134 milhões, fazendo um total doméstico de 408,84 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 533,365 milhões, e no mundo inteiro ele cruzou 1 bilhão 153 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 1 bilhão 509 milhões. Um tremendo sucesso, pessoal, que garantiu não só, né, mais um bom filme do Capitão América dos irmãos Russo, mas um novo Homem-Aranha, a introdução do Pantera Negra, que ganharia seu filme solo alguns anos depois, e também, de quebra, né, garantiria o trabalho dos irmãos Russo para dirigir o Vingadores Guerra Infinita e o Ultimato. Mas isso é papo para outro dia, porque o próximo vídeo do especial é o Capitão América Admirável Novo Mundo, estrelado pelo Anthony Mack, que é uma sequência e ao mesmo tempo um reboot por ser um novo personagem. E eu não sei ainda quando eu vou assistir, pessoal. Eu não recebi cabine de imprensa desse. Talvez eu assista na própria quinta-feira mesmo. Eu já trago minha reação inicial e um vídeo o mais cedo possível aqui no canal. Mas até lá, deixem nos comentários depois o que vocês acham de Capitão América Guerra Civil e reacendendo aquela pergunta de 9 anos atrás, time Capitão América ou time Homem de Ferro? Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.